noite, sejam bem-vindos ao nosso encontro, né? Toda quarta-feira, às 9h30 da noite, eu tenho esse encontro com você. É a live Tira Dúvidas. Na verdade, esse momento é para você, mãe, pai, educador. Eu estou aqui disponível para que você me acesse, né? Você pode mandar a sua pergunta, a sua consideração, você pode pedir a sua participação. Eu sempre estou aqui disponível, né, de quarta-feira para isso. Então é live Tira Dúvidas. Às vezes você também pode me enviar alguma mensagem, né, para que eu possa responder aqui publicamente. Por que isso? Né? Eu tenho deixado esse espaço porque a sua dúvida ou o que você tem passado, o que você tem vivenciado aí, até suas experiências positivas, né, fazem diferença na vida de outras famílias também, né? Então, o que a gente vive, o que é esclarecido aqui, né, ou dicas, vai servir também para outras famílias com outras experiências, tá bom? Hoje eu tava num grupo com mães, né? Eu faço um grupo de mães dia de quarta-feira e eu tava até falando, né? Quantas vivências a gente teve na nossa infância. Hoje a gente tava falando sobre autoconhecimento, né? Voltando um pouquinho no tempo. Então eu também quero compartilhar com você nesse início, até que você fique encorajada aí a poder fazer as suas perguntas, trazer as suas considerações, tá bom? Eu estou aqui disponível, é só me escrever para que a gente possa conversar. E aí, durante esse encontro, a gente estava falando sobre autoconhecimento e um primeiro ponto é voltar no tempo. Então, é um tempinho de voltar às nossas experiências quando crianças, né? A nossa formação, né? Nessa primeira família, irmãos, pais, como que foi a nossa infância, onde a gente morava, quem compartilhou com a gente dessa infância, que lembranças a gente tem, tanto negativas quanto positivas, e que marcas a gente traz, né? O que mais ficou gravado nos dias de hoje. E hoje foi um tempo lá de muitas lembranças, e você pode tirar esse tempinho aí para você que está assistindo a live aqui na reprise para lembrar, né? Como que foi o seu tempo também, né? Quantos irmãos, como que foi a convivência, os seus pais, né? Como que era essa relação com eles. E a gente estava pontuando lá que, é claro, né? Os nossos pais tiveram um tipo de conhecimento e eles conseguiram passar para a gente, né? Esse tipo de conhecimento que eles tinham naquele momento, ou de acordo com a criação que eles também tiveram, né? Mas quantas situações, a gente estava falando da diversidade, né? Somos muitas mães, eram só mães lá, né? Quantas vivências a gente tem, tá bom? E eu já quero reforçar aqui também o convite, né? No dia 8 agora de maio, um dia antes do Dia das Mães, eu vou fazer um encontro privado, né, no grupo do aplicativo do Google Meet, não sei se vocês conhecem, para que a gente possa se encontrar. É só um encontro só com mães, a gente vai estar falando sobre saúde mental. E aí, quando a gente volta nesse tempo, né, voltar no tempo faz parte do autoconhecimento e faz parte desse processo de cura, né? Faz parte desse processo de elaborar algumas situações, de ressignificar alguns acontecimentos, da gente poder, de tudo aquilo que a gente viveu, né, a gente poder trazer sobre isso novos significados. E uma das situações que a gente trabalhou hoje foi sobre perdão, né? No livro de orientação de pais que eu também acompanho, que é da Lydia Weber, ela traz um texto sobre perdão, e eu também encontrei aqui numa nova leitura que eu iniciei e eu quero compartilhar com vocês hoje, né? Falando sobre perdão. Quando a gente volta, faz esse retorno ao passado, né? Na nossa infância, relações com tio, primos, irmãos, pai, mãe, quantas coisas, né, aconteceram, ou se você não teve
essa relação, viveu em outras famílias ou em abrigos, quantas situações diferentes nós vivenciamos, né? De várias diversidades. Então, de pensar um pouquinho, quando a gente faz essa volta, é claro que durante uma orientação é bem simples essa volta, mas quando a gente faz esse retorno de voltar no tempo, uma das considerações que a gente tem que pensar para que a gente possa prosseguir, que essa é a intenção, né, o voltar no tempo, trazer essas lembranças, falar sobre o perdão, não é para trazer esquecimento, né, mas que a gente possa prosseguir, nos separar dessas situações, né, deixar elas completas, mas deixar lá no lugar delas para que a gente possa viver as nossas próprias experiências com mais autonomia, né, que a gente não viva só fazendo resposta daquelas situações lá no passado. E a gente falou sobre perdão, eu quero compartilhar com vocês esse texto aqui. E aí é o tempinho, tá bom? Para quem quiser entrar também, vocês que estão aqui comigo, poder entrar e poder também compartilhar algo que vocês estão em dúvidas, ou que vocês precisam de alguma dica, ou que vocês querem compartilhar também, às vezes, alguma experiência que está dando certo, tá? Esse texto é um texto popular sobre amizades e ele fala bem assim, ó. 2 amigos viajavam no deserto. No meio dessa difícil jornada, que é viajar a 2 em um lugar tão inóspito, discutiam gravemente e chegaram a uma agressão física. O amigo que foi ofendido não disse nada. Ele não intensificou a tensão, apenas escreveu na areia. Hoje, o meu melhor amigo me bateu no rosto. Havia uma jornada a completar e eles seguiram viajando. Depois de algum tempo, chegaram a um oásis. Oh, que frescor depois de uma longa jornada! Os 2 entraram na água para um banho da vitória. Ali, o amigo que havia levado um tapa na cara anteriormente começou a se afogar. O amigo que havia agredido, arriscando a própria vida, mergulhou e salvou sem pestanejar. Ao recuperar-se do susto, o amigo que antes estava ofendido pegou um canivete e escreveu numa pedra: Hoje, o meu melhor amigo salvou a minha vida. Intrigado, aquele que se arriscava para salvar o amigo perguntou: Por que, depois que o agredi, você escreveu na areia e agora que o salvei, você escreveu na pedra? Ao que, sorrindo, o outro respondeu: Quando um amigo íntimo nos ofende, devemos escrever na areia, pois ali o vento do esquecimento e do perdão se encarregam de apagar a ofensa. Quando um amigo nos faz algo grandioso, porém, devemos escrever na pedra, gravar a memória e no coração, pois ali nem o vento e nem o tempo poderão apagar as marcas do bem recebido. Só trazendo para vocês esse texto, para quem não conseguiu ver completo, vai estar aqui na reprise, mas que a gente começou uma fala sobre voltar no tempo, sobre as nossas histórias e falar sobre perdão, né? Sobre organizar algumas situações, né? Eu sempre falo, perdão não tem a ver com esquecimento, né? Mas tem a ver com elaboração daquilo que foi vivido, daquilo que foi sofrido, daquilo que foi traumático, né? Daquilo que ainda pode estar causando dor hoje e que a gente precisa passar por esse processo para que a gente prossiga. Então, quando a gente fala sobre criação de filhos, esse é um tempo da gente olhar para a nossa infância, para os nossos pais, né? Para o nosso pai, para a nossa mãe, para os nossos irmãos, e também ter esse olhar de compaixão. Não quer dizer que esse é um processo que os nossos pais vão vivenciar juntos, né? Que eles precisam ter entendimento, ou que a gente precisa saber, mas por que será, Maria? A gente estava se perguntando hoje no grupo, por que será, Maria, que ele agiu dessa forma, ela agiu dessa forma? Mas não é só de achar resposta para essas perguntas. O perdão nos coloca numa posição da gente poder, é nosso, é para nós, o perdão, né? Não é para ele,
não é para ela, né? Não é para aquela pessoa, é para que nós possamos prosseguir, né, com as nossas famílias, com a criação de filhos, com tudo aquilo que a gente tem como desejo na nossa vida, tá bom? Eu falei que eu só ia colocar aqui esse texto que eu acabei de falar para que vocês tivessem tempo, né, para me trazer alguma consideração, alguma pergunta. Eu estou aqui disponível. Essa é a live Tira Dúvida, gente, né, para que você possa compartilhar também algo que você tem vivenciado ou que você já vivenciou com seus filhos, né? O que você traz aqui, o que você me escreve aqui, mesmo que não seja aqui no ao vivo, é compartilhado, né? Isso aqui, né, na internet, isso voa, né, para outros lares, para outras casas, e essa é a minha intenção. Hoje a gente falou sobre perdão, falando sobre voltar no tempo, sobre lembrar das nossas infâncias, lembrar da nossa relação com o nosso pai, com a nossa mãe, mas de trazer esse olhar de compaixão, né? Esse é o nosso tempo aqui também. Ó, a Ana colocou, Maria, tem uma dúvida, mas né, não é do filho meu. Pode colocar, Ana, se você quiser, não tem problema, né? Falo que uma experiência aqui, principalmente dos educadores que têm me acompanhado também, né? Uma experiência que vai servir para outros lares. Pode colocar se você quiser participar ou escrever, Ana. E outras pessoas também que quiserem, gente, que tá pelo Facebook também. Se você quiser colocar aqui, né, alguma consideração, algo que você também esteja aí meio perdida, ou algo que aconteceu hoje, às vezes algumas coisas que acontecem, há pouco tempo a gente ainda não consegue elaborar, né, saber realmente por que possa estar acontecendo. Ó, a Ana tá colocando, uma mãe com uma criança de 3 anos e 9 meses. Então, vamos colocar aí uma criança pequena. Eu lembro das minhas aqui de casa, né? Eu tenho o Benjamin de 6 e a Rebeca que vai fazer 3 daqui a pouquinho também. Vamos esperar a Ana colocar aqui para vocês que estão no Facebook também. Se quiser me acompanhar pelo Instagram, vai podendo ler junto, mas também não tem problema que eu sempre deixo, eu sempre leio porque na hora que for na reprise isso aqui não fica, né, não fica gravado a pergunta, né, só o que eu tenho falado com vocês. Enquanto a Ana não escreve ali, reforçando, gente, o meu convite, eu vou ter um encontro com as mães dia 8 de maio, entra lá no grupo, porque lá vocês vão receber um link, tá aqui na bio, aqui do Instagram. Vocês vão receber um link para poder entrar comigo nesse dia, né? Vai ser um café da manhã aí pra gente poder estar falando sobre saúde mental, saúde emocional, como que nós mães, principalmente em tempos de pandemia, temos adoecido e também como que a gente tem se tratado, tá? Ó, a Ana colocou assim, ó, a criança brinca demais de bebês com boneca e também pede para fazer de conta que ela é mesma um bebê. Isso incomoda muito a mãe, tá? Ó, ela ficou desconfiada que ela poderia ser algum tipo de repertório repetitivo, sabe? Sei. Como se tivesse... Tá. Ó, vamos pensar, Ana. A mãe está se sentindo incomodada porque provavelmente essa não é uma brincadeira de agora, né? Algo do espectro autista, sim. Tá? Vamos pensar que toda brincadeira, normalmente a criança ela repete, ela faz repetições de algo que ela acha interessante. Mas as repetições vão sendo por um tempo e ela vai colocando novas habilidades e isso vai tendendo a mudar. Eu vou pegar como experiência, eu sempre pego os meus filhos porque é a minha experiência também, né? A Rebeca, ela gosta de brincar de casinha, ela gosta de brincar
de boneca, mas ela já traz agora uma figura que ela é a mãe. Tem um bebê, né? E ela traz a mãe, que é isso que a gente espera, né? Que ela faça, que ela reflita o repertório que ela tem dentro de casa, né? Dos papéis que ela tem dentro da casa dela. Tá? A Ana colocou aqui também, ó, ela faz uma brincadeira faz tempo, pelo menos uma vez no dia pede para a mãe fazer de conta que ela é bebê. Isso. Normalmente já não era, não quer dizer que seja um problema, né? Mas repetir esse tipo de papéis, né? E não, esses papéis não serem mudados, pode ter várias interpretações. Desde, às vezes, alguma situação do desenvolvimento mesmo da criança, até que ganhos ela pode ter com esse tipo de brincadeira. O que ela conhece sobre bebês, qual é o tipo de atenção que dão para os bebês e como é que ela é tratada quando se brinca dessa forma. Apesar da mãe ficar incomodada agora, qual é a atitude da mãe quando ela faz esse tipo de brincadeira? Não só da mãe, mas de todas as pessoas que acompanham essa criança, né? Esse é um primeiro ponto de observação, né? E aí quando a gente pensa assim, não, a mãe sempre toma uma posição, não, vamos brincar que você é a mamãe também, né? O bebê, eu sempre trago aqui em casa, desde acho que 1 ano da Rebeca, eu não trabalho com ela, eu não falo para ela, desculpa, né, que ela é uma bebê, né? Ela já é uma menina, então a partir de 1 ano você não é mais uma bebê, você é uma menina. Só que ela ainda tem em alguns pontos do dia que ela volta a falar igual bebê, principalmente quando ela quer uma atenção diferenciada, né? E aí eu sempre falo para ela, Beca, né? Vamos lembrar, você não é mais uma bebê, você já sabe se comunicar e eu preciso que você fale. Então, um dos primeiros pontos que eu falo que às vezes os nossos filhos podem regredir, né? Não é regredir deles voltarem para uma outra parte do desenvolvimento, mas eles terem esse tipo de comportamento mais infantilizado, é porque a atenção para esse tipo de comportamento mais infantilizado é maior. Não que a gente não tenha que dar atenção para os nossos filhos, né? Mas eu falei até, acho que eu postei hoje ou ontem, né? Dê foco para o comportamento adequado para que o comportamento inadequado diminua. A gente não precisa ficar dando atenção para um comportamento que a gente não quer que continue. A atenção vai ser filho, filha, né? A gente já consegue responder de outra forma. Você já sabe falar, você já sabe mudar os papéis. Então, uma das dicas, Ana, às vezes essa mãe começar a trabalhar, ver se ela consegue incluir nessa brincadeira outros papéis, né? Que ela seja outros papéis que ela tá usando, ela tá conseguindo usar a imaginação, né? De alguma forma, né? Mas que ela consiga incluir outros tipos de papéis, uma hora que ela é professora, né? Uma hora que ela é a mãe, que ela é o irmão, que ela assume outros tipos de papéis, porque a brincadeira tem a intenção disso, né? Ela contribui nessa formação da criança, porque a criança vai brincando de ser o papai, a criança vai brincando de ser a mamãe, a criança vai brincando de tomar todos esses papéis e ela vai constituindo também o próprio desenvolvimento dela. Tá? E aí, é claro, a Ana colocou assim, exato, eu acho que é extremamente elaborada, ela faz papel de mãe perante a boneca. Sim. Calma aí, ó. Ela faz essa brincadeira faz tempo, pelo menos uma vez no dia, e pede para a mãe para fazer de conta que ela é bebê, tá? Agora que eu entendi que você estava falando da Rebeca também. Então, assim, esse é um primeiro ponto, ver com a mãe se o que ganhos, né? Que atenção ela tem tido quando ela é um bebê e como é que tratavam ela quando bebê. Então, às vezes a gente tem essa fala de que é o meu bebê, né? Uma atenção diferenciada para quando os nossos filhos tomam a atitude de bebê, né? Então a fala é igual bebezinho,
Então a gente às vezes toma essa postura, né? E aí quando a gente quer, aí depois de um tempo a gente pede para que eles tenham um comportamento mais desenvolvido, mais maduro. Só que a gente trabalhou que eles ganhavam uma atenção diferenciada, que é o que eles desejam, com esse comportamento de bebê. Aí pronto, ela não é isso, não é isso que está acontecendo. Então aí a gente passa para outras hipóteses, né? Por que essa criança está no comportamento repetitivo, tão infantilizado já com essa idade? E aí às vezes vai ter mesmo a fala, não vai ter um desenvolvimento, outros tipos de organização não vão ter um desenvolvimento, porque essa criança está mais fixada nesse ponto do desenvolvimento mais infantilizado, tá? A Ana colocou me explicando, né, gente? Às vezes eu perco aqui na live, vocês me desculpam. Ó, eu pontuei essas questões com ela de dizer para a criança sobre essa questão de pontuar que ela não é mais bebê e que ela pode brincar de diversas formas e se comunicar também. Isso. E aí, o que a mãe pode fazer na hora do brincar é que ela já assume o papel de bebê. E normalmente não tem dois bebês na brincadeira, tá? Para quem brinca com criança, elas vão tomar o papel de outra pessoa. Então, a mãe já entrar na brincadeira usando esse simbólico que é muito grande para essa criança nesse momento, usando o simbólico, já entrar nessa brincadeira sendo a bebê e aí vendo qual vai ser a postura da criança, tá? Se ela vai conseguir tomar esse papel de ser mãe, ou de ser professora, se ela já foi para uma escola e ela entende, ou de ser vó, ou de ser outro papel. Ela adora bebês, a mãe disse que ela pergunta tudo sobre bebês. Se for só bebês, a gente pode até achar um pouco mais atípico, tá, Ana? Mas se for um mundo que envolva bebês, não, porque tá muito presente, provavelmente na vida dessa criança, que ela é um bebê, né? E que tem ganhos de ter sido um bebê e agora talvez ela não queira fazer esse crescimento. Agora, quando a gente pensa em uma obsessão, né, uma fixação só em um objeto, uma fixação só em um tipo de organização, de uma só rotina, um tipo de regra para o jogo, aí a gente pode pensar em alguns pontos de um comportamento atípico, né, de uma criança com desenvolvimento do espectro autista, né, ou outras considerações que a gente pode tomar, né, de alguma dificuldade nesse desenvolvimento mesmo, tá? Pontuar isso, dela poder incluir, se é o bebê, que outras relações ela pode fazer. Então, ela vai fazer a comidinha pro bebê, ela fala de outras coisas que envolvam o mundo do bebê, ou ela só pega o bebê em si, né? Esse é um excelente recurso. Vou falar para a mãe, para que a mãe mesmo tome o papel de bebê e observe a reação dela. Pois eu acho ela rígida. Ela tem poucos recursos comunicativos, inclusive. Aí é um outro, né? É um outro sinal que a gente sempre observa, né? Esse pouco desenvolvimento da fala, né? Essa fixação por algum tipo de rigidez mesmo, né? Às vezes é com alimentação, você pode trazer essa observação, às vezes é com comportamento, uma criança do espectro autista vai ter isso, né? São diversos sinais, né? Eu já fiz até uma live sobre 23 sinais que a gente pode observar. E aí você pode até indicar para ela que eu tenho, acho que não tá aqui no Instagram, tá pelo Facebook ou pelo YouTube, tá bom? Para que a gente comece a fazer essa observação e é claro, sempre que eu sempre coloco como ressalva, a gente vai levar para um especialista para que ele possa realmente ter essa observação externa, né? Mas pouco desenvolvimento da fala, uma rigidez em alguns comportamentos, um simbólico muito pobre, né? Muito no concreto também o que é falado. Então, essas observações a gente pode ir fazendo ao longo do desenvolvimento dessa criança, né? Não falei o contrário.
Ah, ela é muito comunicativa. Ela tem muitos recursos comunicativos. Desculpa, Ana. Tá. Então, se é... que bom, né, de pensar então que ela tem muitos recursos, né? A gente pode então partir, são todas hipóteses aqui, mas para que sejam observadas, né, que a mãe possa ampliar realmente, ampliar com a fala, né, e ampliar com os objetos, com brincadeiras, com o estímulo que ela vai começar a dar para essa criança, né? Quando a Rebeca estava com 2 anos, eu fazia muita comparação com os 2 anos do Benjamin, né, que ela tinha esse desenvolvimento da fala menor do que ele tinha com 2 anos. E uma das coisas que eu levei até para uma avaliação da fono, e só para uma avaliação, né, para que depois eu me acalmasse um pouco mais, mas era de começar a trabalhar, a estimular com com outros objetos, com outros recursos essa fala, que talvez a mãe também se limitou ao que ela trazia como gosto, né? Porque assim, a criança normalmente ela repete muito uma música, ela repete muito uma cor. A Rebeca, quando ela era pequena, acho que até uns 2 anos e meio, toda a cor para ela era azul, né? Então a gente ficava desesperado, né? Será que ela não sabe outra cor, né? Mas ela ficava fixa nesse azul, 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 azul. Todas as cores para ela falava com azul. Depois até a gente descobrir que ela sabia as outras cores, ela falava assim. E depois de um tempo que a gente foi estimulando outras situações com ela fala todas as cores hoje. Se você pegar ela vai fazer 3 anos, mas ela consegue fazer isso. Só que foi uma observação nossa, né? Um pouco mais cedo, talvez, do que essa criança chegou aí para você, né? Que a gente precisava começar a estimular vários bichinhos com ela, vários frutas, né? Que outras coisas ela conhecia, que outros papéis, para que ela desenvolvesse a fala e também uma maturidade, né, no desenvolvimento, tá? Vamos aqui, deixa eu voltar aqui, ó. Então, ela é muito comunicativa, foi algo que eu tinha lido errado. Tem uma questão importante de falar com pessoas estranhas. Ela não fala de jeito nenhum, mas não é porque não consegue. Parece que tem um mutismo seletivo, tá? Também tem, né? A gente tem várias crianças e às vezes não só o mutismo seletivo, a gente vai ver se ela não fala realmente, né? Normalmente com outra pessoa de fora, mas às vezes ela tem uma timidez ou algumas situações que talvez foram colocadas para ela dentro da casa, não sei como que é essa organização da família, se elas estimularam desde muito pequena essa fala com o outro, cumprimentar, essas habilidades sociais também se foram trabalhadas com ela. Então, pode ser várias questões com essa criança, né, assim, de 3 anos e 9 meses, são várias questões, se ela não consegue nenhum tipo de comunicação, né? Porque tem crianças com mutismo seletivo, que eu falo que já tive algumas crianças em atendimento, né? E às vezes ela não conseguia fazer nenhum tipo de comunicação, né? Mas aí chega na casa, a mãe às vezes faz uma filmagem e ela conversa de várias formas. E aí ela precisa, provavelmente, de um acompanhamento psicológico, né, para que ela possa, ela consegue falar, né, mas o que tem bloqueado, né, esse tipo de fala. Então são várias considerações. Mutismo seletivo também é algo muito interessante, que um dia eu acho que eu nunca fiz uma live sobre isso que eu posso trazer, mas e normalmente são crianças bastante tímidas, né, no social, dentro da casa, né, ela consegue se expressar, consegue falar, mas esse trabalho de sair dela, da casa, para fora também precisa ser feito. E não é um trabalho que eu falo assim, não é um enfrentamento, mas não é enfrentamento da gente colocar a criança lá, agora você vai falar, fica aí sozinha.
né? Ou vou ficar aqui até você falar, né? E normalmente eles travam mesmo. Quanto mais desconfortáveis eles se sentirem, quanto mais se sentirem pressionados, né? Normalmente é onde não vai sair. A criança tem conseguido falar com você no atendimento? Ela fala alguma coisa? Né, para poder entender. A Ana é fonoaudióloga, gente. Deixa eu falar aqui, né, porque depois vocês ouvem a live e não sabem de onde que tá saindo as situações. E depois a gente vai ter até uma apresentação para vocês, que a gente vai começar um quadro novo para quem tá aqui ou quem tá assistindo na reprise. A gente vai colocar aí umas ideias que a gente está pensando em fazer sobre também, né, falando dessa comunicação, da linguagem, né, dessa área da fonoaudiologia e também da psicologia, que está muito envolvido nesses primeiros anos, principalmente de vida da criança, né? Como que a gente pode trazer algumas ideias para vocês também, tá? Ó, ela não fala com o outro, às vezes ela fala para a mãe bem baixinho, algo para a mãe, mas em casa ela fala muito, a mãe até faz vídeos para mostrar para a família, porque as pessoas não acreditam, e realmente, normalmente é assim que acontece. Mas normalmente o mutismo seletivo, ela inicia numa fase da vida, ela não começou desde sempre. Eu não sei como que foi essa criança. Normalmente tem crianças que falavam um pouquinho e depois param por alguma coisa traumática, mas não quer dizer que seja só isso, tá? Mas é algum recurso que ela começou a utilizar, né? E ela se sentiu confortável com isso, né? E aí no lugar confortável que eu falo assim, gente, ela conseguiu estar nesses lugares sem falar, tá? Ó, fiz as orientações para a mãe e agora vou fazer análise do vídeo dela. Eu não consegui falar com ela, o atendimento é remoto. Ela não fala em frente da câmera, muito pequena, tá? É pequenininha online, tá? Vai ser muitas observações e muitas orientações com a mãe para tentar entender, porque não envolve só a fala, né? Envolve que a gente está falando aqui de uma criança de 3 anos e 9 meses que apresenta algumas brincadeiras muito rígidas, né, em relação ao bebê e que também tem essa dificuldade de falar, né, com estranhos, né, com pessoas de fora, muita timidez. Então são várias situações envolvidas, né, nessa situação. E provavelmente, né, essa é uma criança que vai precisar de um atendimento psicológico e a mãe de uma orientação. Por quê? Eu sempre penso em nós, pais e mães, você que vai me ouvir, quando essa situação acontece na sua casa, né, ou está acontecendo com alguém muito próximo, isso é muito angustiante. A mãe faz vídeos para mostrar para a família, que a filha dela fala, né? Porque ninguém acredita, né? Que situações passa no interior dessa mãe, Ana, né? De lidar com isso, né? São muitas situações, até assim, porque a gente tem uma coisa, né? De meu filho já consegue falar, meu filho já consegue andar, meu filho já começou a ser alfabetizado, né? Meu filho passou de ano, né? Quantas situações essa mãe vai estar vivendo internamente, né? Com relação a esse comportamento atípico, é um comportamento atípico, né? É um desenvolvimento atípico dessa criança e que todos esses comportamentos atípicos, que não é o que a gente esperaria de um desenvolvimento natural aí do crescimento, é um choque pra gente, que a gente tem que elaborar isso, né? Tem que elaborar crianças que têm tics, né? Criança que tem, às vezes, enurese por muito tempo, ecoprese. São vários comportamentos né, que podem acontecer na infância, mas que a gente não está esperando que aconteça com os nossos filhos. Eu não sei se ela tem irmãos, né? E se principalmente tiver um irmão mais velho, mais ainda, né? Porque aí a gente fica com maior desespero, né? Não, a gente nem ficou preocupado com nada e o outro a gente tem que ter essas observações. Então eu sempre falo para os pais e para as mães, primeiro, a gente procurar também a nossa ajuda, né? Isso pode acontecer, não é o esperado, mas acontece com muitas pessoas, com muitas famílias, com muitas crianças,
né? E que aí a gente precisa parar um tempinho para nos ver também por dentro, para que a gente comece esse tratamento, né? Tirando todas as situações que tem atrapalhado, às vezes não querer falar alguma coisa, ou algumas situações que ficam escondidas pelo que a gente fica com vergonha. Várias situações que podem estar aí também sendo fantasiadas na mente dessa mãe, tá? Ela é filha única, tá? Pequena em tempos de pandemia, tem isso também, também tem muito isso, e acho que isso vai ser uma das nossas lives, Ana, vai ser provavelmente, né, um estímulo diferente, né? Ela não conseguiu ter um estímulo com outras crianças, não conseguiu ter um estímulo com uma escola, né? Quantas situações que uma criança que nasceu, até tem crianças que nasceram, né, em tempos de pandemia e que não tiveram, não conseguiram, né, ter os estímulos mesmo, né, ou ter contato com uma outra criança antes viveria, né? Então pode ser que se a gente vai falar assim, vou esperar até os 2 anos e meio para ver se essa fala desenvolve mais, se ela parte desse eu centrado, né, para essa parte exterior de conseguir ter essa demanda com mais pessoas, mas ela não teve isso, né? Ela não conseguiu ter isso. Além que eu acho que talvez tenha outras coisas, se é um mutismo seletivo, se parece pelo menos, né? Já pode denotar que são outras coisas talvez mais profundas aí para ver, tá? Ou essas vivências com outros seres humanos, especialmente outras crianças, especialmente com os pares, né? Eu aqui tenho 2, então eu dou graças a Deus porque os meus filhos eu falo que eles brigam muito, mas brincam muito, né? Os estímulos são totalmente diferentes quando tem outra criança perto, né? A todo momento ali, né? São muitos estímulos. Eu falo, hoje a Rebeca consegue pegar numa tesoura, que eu não deixava o Benjamin pegar com essa idade, né? Ela consegue fazer rosto, né? Assim, coloca o olhinho e a boquinha, né? Então, assim, que o Benjamin com 3 anos, quase 3 anos, não fazia isso, né? Porque ele não tinha um estímulo de um outro que estava fazendo isso perto dele, nem pegava caneta nem lápis quase, né? A gente deixava brincar um pouco, fazia alguma coisa, mas não é como, por exemplo, ele está fazendo atividade todos os dias e todos os dias a Rebeca vai pegar o lápis e vai escrever alguma coisa, né? Então são vários pontos, Ana, vão ser vários atendimentos aí para pontuar várias orientações e vendo qual que vai ser a resposta durante o andar aí desse acompanhamento, tá? Então, se você é pai e mãe, também tem uma situação em casa de uma criança, né, que não fala com pessoas de fora, ou que você tá vendo alguns comportamentos que você reconhece como pelo menos a gente sabe, eu falo que a gente tem uma sensibilidade enquanto mãe, às vezes fala assim, alguma coisa diferente tem. Às vezes a gente deixa passar essa sensação por todas as outras coisas que a gente vive ao longo do dia, né? Tô trabalhando, deixa, é pandemia. Mas assim, mesmo que seja por causa do tempo de pandemia, leva o seu filho para uma avaliação, né? Conversa com um especialista para que ele possa ser olhado, né? É isso que serve. Para que mesmo que tenha saiba por quê, né? Ele precisa de estímulo. Se tem alguma coisa de diferente, que não temos problemas nenhum com diferente, mas ele pode ser que precise de um estímulo melhor, ele precisa ser observado mais, né? Mesmo em tempos de pandemia a gente consegue fazer isso, tá bom, gente? Mesmo que seja no trabalho remoto, só as orientações e a mãe estar atenta, talvez ela já estava atenta antes, mas ela conseguiu chegar para o atendimento só agora, né? Mas são muitas situações aí que vão precisar ser observadas, apesar da gente falar, nossa, chegou com 3 anos e 9 meses, não, gente,
ainda é cedo, né? Ainda tem muitas coisas para ser mudadas, para acontecer no desenvolvimento de uma criança, né? E que bom que ela chegou no atendimento nesse momento, tá? Não sei se você quer falar mais alguma coisa, Ana, a gente pode trocar os pauzinhos aí também em relação a isso. Já fica o convite, gente, para quem tá vendo a live aí, eu e a fonoaudióloga Ana Paula Rosa, a gente está pensando aí em umas ideias para a gente fazer um quadro para falar desses aspectos das crianças muito pequenas, né? O que envolve a fala, a linguagem, o começo da alfabetização também e aspectos psicológicos envolvidos nisso, rotina da família, quantas coisas, né? A gente pode ter como trazer para vocês como conteúdo. Eu tenho certeza que isso vai favorecer pelo menos a chegada dessas crianças, né, ou num especialista, ou já observar que alguns estímulos precisam ser feitos, precisam acontecer e que às vezes a gente vai passando no dia a dia. Como eu falei para vocês, a Rebeca com 2 anos, ela não tinha, ela ficava só no azul, ela falava muito pouco e, né, muito poucas palavras ela tinha no vocabulário dela e ela já tinha um irmão, né? Só que a gente estava numa organização de vida que a gente não parava, né, para poder estimular com situações diferentes. Não é que não tinha um estímulo, mas a gente começou a entender que ela precisava de um tempinho para estimular coisas diferentes, né, de ter observações diferentes, e ela é ansiosa, então tem outras coisas do comportamento dela envolvido que a gente precisa ter atenção para que ela pudesse ela é ansiosa, mas ela tem atenção, né, mas que ela pudesse parar no que ela precisava aprender, principalmente em relação ao que ela estava ouvindo. Então, são várias situações, né, que enquanto psicóloga infantil, infanto-juvenil, a gente tem vivido, mas eu sei que você que é pai e mãe também aí, né, como eu também que sou mãe, a gente consegue ter uma observação, a gente só precisa parar um pouquinho, né? Eu sempre conto com a ajuda dos pais e das mães, né, para que é muito válido o que vocês têm para falar, o que vocês têm para observar. Os filhos são seus, são nossos, né? A gente que está ali o tempo todo com eles, só que a gente precisa às vezes se distanciar um pouquinho dessa situação para fazer essa observação. Mas somos nós que somos os olhos maiores nessa observação, né? A gente que tem esse tempo maior para fazer isso com eles, tá bom? Então, me despeço aqui de vocês, boa noite, obrigada, Ana, pela contribuição, e ficam lá, com o meu comecinho de live eu falei sobre perdão. Então, essa é uma mensagem também que eu quero que a gente possa trazer, principalmente quando a gente, né, na nossa postura de mãe, de pais, a gente lembra da nossa infância, que a gente lembre com compaixão e com perdão, tá bom? Boa noite, gente, bom descanso e até amanhã para vocês.